Olá pessoal, hoje a gente vai tratar, continuando o nosso conteúdo de zoologia dos invertebrados, vamos falar a respeito dos anelídeos, filoanélida. Os anelídeos são animais que têm o corpo dividido em anéis, e aí se a gente pensar rapidamente em quem tem o corpo dividido em anéis, a gente vai pensar nas minhocas, né? Tem que tomar cuidado que muitas pessoas pensam a respeito, por exemplo, do piolho de cobra, o gongolo, né? Que ele tem o corpo segmentado. Mas ele tem pernas articuladas também, então ele é parte do filo dos artrópodos, tá? Os anélida são esses vermes, né, que têm o corpo dividido em anéis. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, dos minhocossus ou da minhoca, que a gente é muito comum se usar para isca, né, quem tem costume de pescar, assim como se usa também em compostagem, né? Então você tem lá matéria orgânica, coloca no solo, com a minhoca vai se alimentar daquela matéria orgânica e produzir o humus, né? Quem já mexeu com jardim, quem já fez horta, deve conhecer minhoca, já deve ter visto facilmente, assim como quem vai pescar também está acostumado a usar a minhoca como isca, tá? Mas além da minhoca tem outros dois grupos, que é o grupo das sanguessugas, que é essa foto aqui do canto direito inferior, e dos poliqueta, que é essa foto aqui do canto esquerdo inferior, tá? Eles são menos conhecidos, né? São um pouco mais raros. As sanguessugas são características de ambiente de água doce, mas também tem marinho e terrestre, né? E os poliquetos já são exclusivamente presentes em ambiente de água salgada, só no mar mesmo. A gente vai falar de cada grupo conforme a aula for se desenvolvendo, começando agora com características comuns a todo o grupo. Tá? Primeiro, eu queria chamar a atenção de vocês para essa notícia, né? Então saiu na imprensa que um verme gigante estava atacando corais em um aquário. E esse verme gigante é essa foto aí, tinha 1,20 m de comprimento. Esse verme gigante é um poliqueta, como se fosse uma minhoca do mar, mas de outra classe, né? A classe é Oligoqueta e esse verme marinho é um poliqueta e ele se alimenta de corais. Se você tem um aquário que você quer conservar corais, não é muito recomendado que você tenha um verme desse no seu aquário. Então ele foi retirado de lá porque ele estava causando problemas. Tá? Importante a gente lembrar aí que os anelídeos eles têm uma larva característica, que é a larva trocófora. Tá? Então essa larva ela tem uma região anterior, que é a episfera, onde logo abaixo está a boca, e ela tem uma região posterior, e essa região anterior e a posterior elas são mantidas no adulto, tá? Que é onde está a boca e o ânus, e essa parte do meio ela vai ser segmentada formando o tronco. Tá? Então o prostômio e o pigídeo, que é o último segmento. Então, olhando aqui uma foto daquilo que a gente tinha falado, né? O prostômio, que é aqui a cabeça, e o pigídeo, que é o último segmento. E eles crescem por adição de segmento. Então, logo abaixo do prostômio, a gente tem o segmento mais velho e o último segmento é o segmento mais novo. Então, a gente percebe que ele vai crescendo, adicionando segmentos conforme ele cresce. Tá? Então, aqui uma ilustração para dar um pouquinho mais de detalhe, né? A região anterior costuma ter antenas e olhos, tá? E a gente tem um cérebro também, com um cordão nervoso ventral, tá? E a boca fica logo após o prostômio, que é a primeira parte do corpo do animal, que não é um segmento, já está presente aí desde a larva. E o ânus fica na última parte lá no pigídeo. Tá? E entre o prostômio e o pigídeo a gente tem os segmentos. É interessante observar também que em cada segmento a gente tem um gânglio, como se fosse um pequeno cérebro. Por isso é comum a gente perceber quando corta a minhoca, né, que as duas partes continuam se mexendo. Né? Então ela continua se mexendo porque o sistema nervoso de cada segmento é quase que independente do sistema nervoso do cérebro anterior. Então, mesmo cortado, o animal continua
tendo essa capacidade de movimentação. E outra coisa que é interessante perceber é que o celoma desse animal é um animal celomado, né? Ele está nos segmentos e o celoma do segmento anterior ele excreta, né, joga suas excretas fora em um poro que se abre no segmento posterior, né? Então ele tem essa peculiaridade de um segmento excretar no segmento seguinte. Tá? Como que isso é feito? É feito através de um nefrídeo, que tem um funil ciliado no segmento anterior, toda uma rede capilar no segmento posterior, onde abre um nefridióporo por onde as excretas saem. Se a gente pegar um detalhe das cerdas, né? O queta em inglês é cerda, tá? A gente vai perceber que tem um cirro dorsal, tem um notopódio, que é da região dorsal, e um neuropódio, que é da região ventral, todo cheio de cerdas, tá? Então, mais detalhe da anatomia do animal, no corte transversal. Tem aqui, então, vaso sanguíneo ventral e vaso sanguíneo dorsal, tá? A parte do sistema digestório, a abertura do nefridióporo, o celoma, tá? E um sistema sanguíneo que engloba todo o sistema digestório do animal. Aí. Aqui só para vocês terem uma ideia como tem uma grande variedade desses animais, né? Várias formas. Alguns são errantes, outros são fixos, tá? Aqui, esses são exemplos de fixos, eles geralmente se fixam num buraco e abrem essa estrutura aqui para fora para poder capturar seu alimento, tá? E alguns vivem na terra, na areia do mar, e eles são capazes de secretar um muco que vai fazendo com que os grãos de areia se aglutinem e acabam produzindo essas formações aqui, que podem inclusive formar recifes, né? Aí não vai ser recife de coral que a gente viu lá nos quinidários, vai ser um recife de poliqueta, que é um anelídeo, tá? Aqui, como os fixos ficam, né? Eles se enterram, colocam os tentáculos e as brancas para fora e conseguem se alimentar pegando o que tem em volta ali no sedimento. Eles são detritívoros, né? Vão comer os detritos que estão ali em volta do buraco que ele fez. E alguns têm estruturas bem bonitas, né? Que a gente consegue ver uma beleza bem legal nesses animais, porque os tentáculos e as brânquias formam padrões com cores bem interessantes, né? E são até ornamentais em aquários e tal. Pra vocês terem uma ideia dos tipos que existem, né? Vários tipos de poliqueta. Tá? Eu não falei antes, mas poli é muito queta cerdas, né? Ele tem muitas cerdas e essas cerdas elas servem tanto para o animal conseguir se fixar no substrato para poder se movimentar, mas em algumas também tem a função de proteção. Tá? No caso desse animal, ó, cada pelinho desse é uma cerda e essa cerda é feita de sílica, um silicato que é similar ao vidro. Então, quer dizer, se você vai tentar pegar esse animal, ele acaba introduzindo várias dessas cerdas na sua mão, que vai causar problemas, uma irritação. Em alguns tem até algum tipo de toxina que pode ser venenosa, tá? Então pode ser um sistema de defesa bastante eficiente, tá? Aí uma foto de uma pessoa que tentou mexer em um poliqueta desse e acabou sofrendo uma injúria, né? Um acidente. Na próxima classe, a classe Oligoqueta, Oligopocoqueta cerdas. Então são os animais com pouca cerda. Quem já teve contato com minhoca, os oligoquetas são as minhocas, tá? Então, se você segurar a minhoca e passar o dedo da região anterior, onde fica a boca, para a região posterior, ela vai ser lisa, você não vai sentir nenhum tipo de estrutura te espetando ou qualquer coisa assim. Agora, se você passar da região posterior para a anterior, você vai sentir que ela prende um pouco no dedo. Essas coisas que prendem no dedo são as cerdas, tá? Elas são importantes para que o animal consiga andar no substrato, mas elas não vão ter função de defesa aqui e elas estão em pouca quantidade.
pouco, né? Quetas, cerdas. Eu sempre faço uma brincadeira aqui que se alguém te chamar de oligocéfalo, ele está te ofendendo, né? Porque oligo é pouco, céfalo cérebro, então ele vai estar te ofendendo de alguma forma. Oligoqueta aqui é poucas cerdas, tá? É um grupo grande, são 3.500 espécies conhecidas, 260 espécies no Brasil, e eles são predominantemente dulcícolas e terrestres, mas elas também ocorrem em água doce, mas são menos espécies, na proporção que são apenas 200. É muito comum no comércio de iscas, né? Qualquer um que já foi para o Pantanal, região de Bonito ali, já deve ter visto propaganda na porta de lojas de isca, né? Vende-se iscas, temos minhocuçu e etc. Em alguns lugares elas são inclusive bastante caras, R$ 90 o quilo de minhoca, mas um quilo de minhoca vem minhoca pra caramba para pescar, né? E eu acho que é a isca principal que o pessoal usa para pesca. Se vocês conhecerem outra, podem me falar aí, mas acho que toda vez que a gente foi pescar, que eu fui pescar na minha vida, pode até comprar outras iscas, tipo caramujo, caranguejo e tal, mas a minhoca sempre está presente, né? Não sei se vocês costumam pescar, mas minhoca é importante para quem pesca. E aí a gente tem um problema porque geralmente o pessoal gosta do minhocuçu, e o minhocuçu é uma espécie típica da região de Minas Gerais. E ele acaba saindo de lá e indo para outros lugares no Brasil, onde ele não é característico. E o pescador, às vezes, termina de pescar, sobrou minhoca ali, ele joga no rio mesmo. E essa espécie que não é daquele local acaba invadindo aquele local. E isso traz um problema para as espécies que são residentes dali. Então ela pode ser uma espécie invasora em alguns ecossistemas. A anatomia externa de uma minhoca. Se a gente for olhar a minhoca, a gente vai perceber que ela tem um prostômio, que é essa região anterior cônico, e sem nenhuma estrutura sensorial ou tentáculos. Elas têm poucas cerdas individuais, com músculos que protraem, quer dizer, colocam para fora essas cerdas ou retraem, puxando ela para dentro. Tá? Então aqui as cerdas são poucas e bem pequenas. E na região anterior, a gente tem o clitelo, que é uma região mais espessa do corpo do animal e que vai ser importante aí na produção do muco e de casulos na hora da reprodução. Tá? A gente vai ver daqui a pouco a respeito da reprodução dos oligoqueta e vocês vão ver a importância dessa região clitelial ou do clitelo, tá? A parede corporal e o celoma desses animais. Por fora de tudo, como se fosse uma camisinha na minhoca, a gente tem uma cutícula, tá? Essa cutícula é feita de colágeno e ela dá aquele brilho iridescente na minhoca. Vocês já colocaram óleo na água? Se vocês olharem assim na luz, vocês vão perceber uma variação de cores nesse óleo na água. Essa variação de cor, que fica essa furta cor, é um brilho iridescente, tá? Essa cutícula ela tem que ser trocada para que o animal cresça, tá? Então, ele vai crescer, ele troca a cutícula. Tem um experimento que a gente faz, mas assim, se você achar uma minhoca, for pescar e sobrou um pedaço de minhoca, quiser experimentar colocar na água oxigenada, o oxigênio, a água oxigenada ela vai reagir com o tecido da minhoca, os tecidos que não são a cutícula, né? E vai dissolver esses tecidos e vai deixar só a cutícula presente. Dá para ver bem essa cutícula, tá? Ela tem septos bem desenvolvidos e podem apresentar esfíncteres de um segmento para o outro. Elas têm um poro dorsal por onde secreta um líquido celomático e ele é responsável por manter a pele da minhoca úmida. E essa pele ela tem que ser úmida porque ela é importante nas trocas gasosas que a minhoca faz. A minhoca não tem um sistema respiratório, ela faz as trocas gasosas pela pele e sempre superfícies que fazem trocas gasosas devem ser úmidas, tá? Então, para que o animal consiga respirar, né, fazer trocas gasosas, a pele deles tem que ser úmida. Elas se locomovem por peristaltismo, né? Então, elas fixam algumas regiões ventrais no solo através das suas cerdas e aí lançam
a região anterior para frente, se fixam um pouco mais à frente e puxam o resto do corpo de trás para frente. Tá? E assim ela vai se locomovendo. A habitação e distribuição ecológica vivem em todo tipo de água doce, são bons bioindicadores. Então, bom bioindicador é aquele organismo que, se tiver alteração no ambiente, ele some ou aparece. Tá? Então, se eu tenho lá um crustáceo que só aparece quando tem esgoto na água, ele é um bom bioindicador de que aquela água tem esgoto. Né? Ou se eu tenho uma minhoca que desaparece quando tem esgoto na água, ele é um bom indicador de qualidade ambiental. Tá? Algumas podem ser anfíbias, né, vivendo tanto na água quanto na terra, e elas preferem solos ácidos, porque o solo ácido ele é rico em matéria orgânica. E a minhoca, quando ela se alimenta, ela ingere o solo e digere a matéria orgânica que está ali dissolvida naquele solo. Então, quanto mais ácido, de forma geral, mais matéria orgânica tem o solo, com alto grau de umidade, e isso é o que favorece o desenvolvimento das minhocas. Tá? Elas não ocorrem em desertos, o resto dos ambientes praticamente elas estão presentes. Deserto, baixa umidade, um animal que tem uma pele fina e que tem que ser mantida úmida não consegue sobreviver ali. Vocês já devem ter percebido até, por exemplo, em épocas de chuva aqui em Campo Grande, às vezes dá uma chuva meio forte que alaga o jardim da gente, né? As minhocas que vivem no solo não conseguem ficar na água porque elas acabam sufocando. Então elas saem migrando pela casa, e aí quando para de chover e abre o sol, se ela não tiver chegado em um lugar que seja úmido de novo, ela acaba às vezes morrendo seca pelo sol em poucos minutos. Né? É um animal que perde muita água se exposta ao ar e radiação solar. Tá? E elas vão cavando túneis, né? Elas engolem a terra que está na frente delas, digerem essa terra e defecam o que não for absorvível, né? E assim elas vão abrindo buraco e conseguem ir andando pelo solo, fertilizando e arejando o solo ao mesmo tempo. Então são bastante importantes aí para a qualidade do solo. Tá? Mas algumas podem ser problemas como espécie invasora, como eu citei logo anteriormente. O problema com o minhocuçu por causa da utilização como isca na pesca. São animais nutritívoros, o sistema digestório dela possui um papo, que é onde ela armazena o alimento que ela engoliu. Tem uma moela que é importante para triturar o alimento, né? A glândula calcífera, que elimina o excesso de cristais de cálcio que o animal acaba absorvendo, né? Aí tem uma discussão se essa eliminação de carbonato de cálcio é por causa do cálcio no solo ou por causa do excesso de gás carbônico, uma vez que elas vivem enterradas, então tem pouco acesso ao oxigênio. Tá? O intestino desses animais tem uma dobra dentro, que é chamada de tiflossole. Tá? É uma característica, uma sinapomorfia de anelídeo oligoqueta. Tá? Então, que característica que define um anelídeo oligoqueta? Tiflossole é uma ótima característica para isso. Tá? E elas têm células peritoneais que fazem o papel de fígado. Então, se a gente olhar aqui o corte transversal de novo da minhoca, a gente vai ver o sistema digestório dela. E essa dobra dorsal aqui é o tiflossole. Tá? Essa que é a característica que é uma sinapomorfia do grupo. O sistema digestório na região anterior, a gente vê então o papo. Depois tem a moela, né? E aí o sistema digestório do animal. A gente consegue ver também uma encefalização, né? Aqui, um gânglio cerebral, um cordão nervoso ventral animal e os corações, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corações, né? O pessoal fala, a minhoca tem 8 corações, então o coração dela é composto por esses 8 vasos que são pulsáteis e fazem com que o sangue circule. Tá? E aqui a gente consegue perceber
glândula seminal, testículo e ovário. Vesícula seminal, desculpa. Então, quer dizer, é um animal hermafrodita. Tá? E essa vesícula seminal, ela serve para armazenar os espermatozoides do outro animal com que ela copular, né? Porque elas se reproduzem por reprodução sexuada. Fazem trocas gasosas pela pele por difusão. Algumas desenvolvem brânquias, né? Tem algumas espécies com brânquias, mas são mais raras. O oxigênio é transportado pelo sangue com hemoglobina, tá? Um erro de digitação aqui, gente. É hemoglobina, não homoglobina. É o mesmo pigmento respiratório que a gente tem, as minhocas têm, tá? O transporte interno é feito por um sistema circulatório parecido com o de poliqueta, com um vaso dorsal e um vaso ventral e os corações na região anterior do corpo do animal. E podem ter um ou vários corações, tá? Excreção, equilíbrio hídrico e quiescência. Elas têm um par de nefrídeo por segmento e os do anel anterior abrem-se no anel posterior. Elas excretam ureia e, como são animais que têm muito problema com desidratação, muitas vezes em estações de seca, elas precisam fazer uma espécie de hibernação, que no caso das minhocas é chamado de quiescência. Então, o animal vai no solo, cava um buraco geralmente mais fundo e elas soltam bastante muco e ficam dentro desse buraco com o muco quase que imóveis e protegidos assim de secar. Quando chega a próxima estação úmida, que chove, elas saem do buraco e voltam para a vida. Então é uma espécie de hibernação que as minhocas têm a capacidade de fazer. Aí mostrando de novo o detalhe do nefrídeo que recolhe o líquido do anel anterior e excreta no anel posterior. Tá? Elas têm um sistema nervoso com um gânglio central anterior, cordão nervoso ventral, faz a propagação de movimentos de peristaltismo por reflexo. Então, o anel anterior puxa o anel posterior e isso provoca e desencadeia o movimento peristáltico delas. Tá? E elas têm órgãos sensoriais, como pigmentos fotossensíveis na pele, e elas apresentam um fototropismo negativo. Então imagina que você é um animal que tem a pele úmida, muito sensível, pela qual você perde muito líquido. Se você percebe a luz, você vai fugir dela. Tá? É isso que a minhoca faz. Ela tem um fototropismo negativo. Com esses pigmentos fotossensíveis na pele, se ela percebe que está claro o lugar que ela está, ela vai tentar fugir para um lugar onde esteja escuro. Aqui um detalhe do sistema nervoso, né, com o gânglio ventral, muitos nervos para cada segmento, tá? A reprodução. Muitos fazem só reprodução assexuada, e alguns têm uma alternância de geração, fazendo reprodução assexuada no verão e sexuada no inverno. Então, varia de uma espécie para outra. O sistema reprodutor tem segmentos ovarianos, onde estão os ovários, e segmentos testiculares, onde estão os testículos. Além de apresentar espermateclas, que são as vesículas seminais, que armazenam espermatozoides da última cópula, são hermafroditas e na cópula elas trocam espermatozoides. Então o espermatozoide sai de um para o outro e do outro para um. Tá? O clitelo, que tem de 2 a 7 segmentos inchados pelas glândulas secretoras do casulo, é onde vai acontecer a cópula. Tá? Então, lá, na cópula acontece troca de espermatozoides. O espermatozoide fica armazenado na espermateca e a fecundação ocorre depois. Então, aqui a gente tem uma minhoca, outra minhoca, e elas estão trocando os espermatozoides. Tá? O casulo se desenvolve depois que acontece a fecundação. Não, o casulo se desenvolve depois da cópula e ele se desenvolve aqui no clitelo, ele vai deslizando para frente, passa pelos ovários, recebe os óvulos, desliza um pouco mais para frente, passa pelas espermatecas, recebe os espermatozoides que foram coletados na cópula,
depois vai mais para frente, se fecha e é jogado no ambiente. E aí ali dentro do casulo acontece a fecundação e depois de um tempo nascem minhocas já com desenvolvimento direto. Então, olha lá. Quando as minhocas se encontram para a cópula, uma coloca espermatozoides na outra, depois é gerado o casulo desliza, recebe óvulos, recebe espermatozoides, acontece a fecundação dentro do casulo, o casulo é liberado no ambiente e depois dele saem as minhocas. Próxima classe, classe Hirudinea, cerca de 500 espécies, existem animais marinhos, dulcícolas e terrestres, é o grupo das famosas sanguessugas. As sanguessugas são interessantes porque elas têm um número fixo de segmentos. Elas nascem pequenininhas com aquele número de segmentos e crescem. Não tem adição de segmentos. Tá? Elas podem ter de 1 a 30 centímetros de comprimento. Elas têm ventosa na região anterior e posterior. E a anterior circunda a boca. Elas têm faringe com 3 lâminas. Acho que aqui a figura ficou na frente do que estava escrito. Deixa eu